Boa noite, pessoal. Meteoro de Taboão, muito boa noite. Como vão vocês? Todo mundo bem? Muito bem, graças a Deus. Hoje resolvi fazer novamente uma receita, uma receita diferente. Biscoito de polvilho assado. Já estou preparando a massa. Foi colocado 1 kg de polvilho, 1 kg de polvilho azedo, dissolvido uma xícara de óleo em 300 ml de água, fervido. Fervi a xícara de óleo com meia xícara de óleo, uma xícara de óleo dos 300 ml de água. Fervi junto o óleo com a água. Depois de ferver, antes de ter fervido, eu coloquei 2 colheres de sal. 2 colheres de sal, meia dos 300 ml de água e uma xícara de óleo fervida. Depois de ter fervido, misturei, despejei no quilo de polvilho com sal e misturei. E fica nessa consistência. Eu acabei de misturar. Após ter misturado, antes de fazer esse preparo do polvilho, coloquei 10 colheres de sopa de farinha biju, uma farinha torrada, de tipo biju, parece uma farinha torrada com cenoura, farinha de milho torrada com cenoura, nessa vasilha, e adicionei 300 ml de água, fria. Mexi e deixei dissolver. A farinha veio com algumas impurezas, tentei peneirar, mas essa peneira era um pouco grossa, não deu para tirar essas coisinhas meio escuras, mas não deve interferir. Agora eu vou colocar a farinha, mistura da farinha com a água fria, na vasilha do polvilho, mexer com as mãos e personalizei a receita. A receita não é com queijo. Eu vou adicionar um queijo para ver se fica gostoso. Vamos ver se vai dar certo. Já ralei o queijo, uns 300, 400 ml de queijo, só para dar um diferencial. E um ovo. O ovo a gente vai colocando na medida e modelando a massa, para modelar a massa, para ficar uma massa mais consistente e solta. A receita é um ovo, mas na medida que for sendo misturada a massa, poderá ser acrescentado mais de um. Vou dar uma pausa para fazer a mistura. Daqui a pouco volto com a continuação da receita. Vejam bem, agora já despejei a farinha biju umedecida, dissolvida na vasilha do polvilho. Agora eu vou fazer a mistura da massa. Próximo passo já misturei a farinha dissolvida na água biju, farinha torrada biju, no polvilho, na massa do polvilho, que tinha misturado o óleo com a água fervente. Agora despejei os 300 ou 400 gramas de queijo. E agora tem que ser com as mãos mesmo, eu misturo com a mão. E pode ser necessário de adicionar água até que a massa fique no ponto de massa de pão. Pessoal, de volta, dando a quantidade da receita. Já fiz a massa,
Já está no ponto de fazer a modelagem dos biscoitos. E agora é só assar ligar o forno e pré-aquecer a 200 graus. Colocar modelar os fornos numa formato de vertical, enroladinho vertical nas formas e deixar assar por aproximadamente entre 20 e 30 minutos, depende do forno, da temperatura do forno. Tem que ser calculado a temperatura de acordo com o forno de cada fogão. A massa já mexi com a mão, agora só passar o óleo e solta se agarrar alguma coisa. Para fazer a modelagem. Da massa. Pessoal, já modelei alguns, cabe até mais, mas como para fazer um teste para ver se o tamanho que fica, vou deixar mais um pouco de espaço para não poder ter problema em grudar um no outro. Se eu ver que depois dá para colocar mais na forma, modelo uns biscoitinhos com maior espaço, maior. Pessoal, estou de volta. A primeira remessa, não sei se eu faço duas receitas. Fiz a receita para 1 kg de polvilho azedo. Deu um total de 40 biscoitos. Já estão no formato de biscoito de polvilho. Total de 40 biscoitos. 1 kg. 1 kg de polvilho. O forno já está aquecendo, está pré-aquecido. Agora é somente colocar no forno, deixar assar por em torno de 20 a 30 minutos, depende da temperatura do forno. 40 biscoitos, exatamente 40 biscoitos, 1 kg, na receita de 1 kg de polvilho, 1 kg de polvilho azedo, 10 colheres de farinha biju, torrada com cenoura, 2 colheres de sal a gosto, a receita é 1, eu coloquei 2, ficar um pouco mais salgadinho. 400, no caso eu usei requeijão, eu usei queijo mussarela, ralado 400 gramas, em torno de 400 gramas, para não ficar muito mole. E a água foi 1 xícara de óleo fervente em 300 ml de água, mistura. Depois eu tenho a receita, se alguém se interessar, tem receita, se alguém interessar eu envio para quem ficar falando receita, cada um faz, tem a base da receita, a gente vai se adaptando, às vezes precisa colocar um ovo, no caso a receita é de 1 ovo, eu coloquei 2, eu achei melhor colocar 2, 1 ovo fica mais seco, 2 fica um pouco mais molhado, e um pouquinho, a água, no total de água, gasta mais ou menos uns 600, 700 ml de água. E na medida que for misturando a massa, tem que ir vendo a consistência da massa. O forno já está pré-aquecido, agora é somente colocar para assar. E deixar, vamos ver como é que ficar, tomara que dê certo. Até daqui a pouco.
Agora, pessoal, somente aguardar os biscoitos de polvilho chegar no ponto de ideal em relação ao forno, no fogão. Já tem 20 minutos. Por enquanto não deu muita diferença na questão da textura. Vamos ver. Não deu para assar todos de uma vez, ficaram duas formas. Esse é a primeira fornada. Assando aos poucos. Coloquei mais forma, quase todas as formas dentro no forno. Por esse fato não assou todos juntos por igual. Estava na parte de baixo assado primeiro. Tirei essa forma só com uma amostra. Os outros daqui a pouco vão ficar assados. O gosto ficou até bom. A observação na questão do sal, eu quis colocar um pouco a mais de sal. Não ficou salgado, mas não ficou com um teor de sal ideal. Certo era uma colher mesmo, uma colher exata. Tá, medida padrão. Eu coloquei um pouquinho a mais, ficou um pouquinho mais temperado, mas tá, o sabor não influenciou tanto. Consistência de como se fosse um pão de queijo, um assado no forno, já olha. Quem quiser, quanto mais tempo ficar no forno, mais duro fica. Aí vai do gosto de cada um. Quanto mais tempo ele ficar no forno, mais duro, seco vai ficando por dentro, ficando mais duro. Aí a pessoa, cada um assa da medida de que achar melhor. Nessa aqui ficou 20 minutos e ficou nessa textura. Pode ficar um pouco mais dourado, ficar mais 30 minutos, 40 minutos, ficar mais seco, mais duro. Aqui ficou com a consistência de pão de queijo. Macio. E por dentro, o ideal é comer, degustar na hora, com café, com suco, com refrigerante. Depois que esfria, pode ser levado ao micro-ondas para esquentar. Para não comer frio, pode ser levado ao micro-ondas. Eu aprovo em cima e assino embaixo. Até que agora eu tô achando um teor mais gostoso. Tô tão salgado, maravilhoso. Show de bola. Agora o restante eu coloquei para assar. Deixar assar bem assadinho. Esse eu aprovo e assino embaixo. Ó, uma delícia. Sensacional. Chefe agora era do churrasco, eu ia fazendo comida, agora é passando para a área da padaria. Bolo, doce. A vida é assim, fazer um pouco de cada coisa. Agora eu vou chamar meus velhos que estão deitados para eles degustar desse que eu fiz. Coloquei um refrigerante para gelar, já tá bom. Agora são 10 para as 3 da manhã. É o dia que eu posso fazer com mais tranquilidade. Agora é só comer. Vou deixar outra receita para fazer amanhã ou durante a semana, para não estar incomodando quem está querendo dormir. Tem que fazer amanhã o restante do bolo de cenoura. Tem já os ingredientes. Aquele bolo de cenoura valeu muito a pena. Durante a semana, no meu café da manhã, foi quase a semana toda deu para comer aquela receita. Ficou uma delícia.
Pessoal, agora o biscoito ficou no ponto ideal de assado, 20 minutos exatamente. 20 minutos exatamente. 20 minutos. Colocando na parte de baixo. Os de cima tem que passar para baixo e deixar mais alguns minutos. Se deixar na parte de cima, vai demorar um tempo maior, porém vai assar também. No caso, como os de baixo já está assado, vou tirar os de baixo e passar os de cima para baixo, para ficar no mesmo ponto. Vejam só, pessoal, olha o tamanho deles. Eles ficam assim. Esse eu modelei dessa forma. Tá muito saboroso, muito saboroso. Muito saboroso. São 20 minutos, 25 minutos, depende do forno pré-aquecido. Já até comi tomando um refrigerante Fieré com uai, cola. Acordei minha mãe lá no fundo, no quarto, comendo, meio canhando vergonhosa. Meu pai disse que não quer, quando ele fala que não quer, porque não quer mesmo, não adianta insistir. É sistemático, meninão, sistemático. A minha avó não tá aqui, bem gostar. Vou deixar para fazer a outra receita amanhã ou outro dia. A bateria está descarregando. Tchau, pessoal, até a próxima.